o Mário Fernandes, general Mário Fernandes, ele era esse entusiasta, vale lembrar, que queria que o Bolsonaro trocasse o ministro da Defesa, porque o ministro da Defesa era contra golpe. Aí ele queria que o Bolsonaro colocasse um a favor, e o Bolsonaro falou, não, aqui não. Áudios capturados pela Polícia Federal na investigação do suposto plano de tentativa de golpe de Estado revelam que o tenente-coronel Mauro Cid, então ajudante de ordens de Bolsonaro, tratava sobre o assunto diretamente com o general Mário Fernandes, que na época ocupava o cargo de secretário executivo da Secretaria-Geral da Presidência. Só para aqui deixar vocês, vamos fazer uma pausa para a nossa audiência entender direitinho. O Mauro Cid, em todos os escândalos que tentaram enredar o Bolsonaro não aparece em nenhum. O Mauro Cid aparece em todos. O Mauro Cid é famoso, sujeito que fala demais e dá bom dia a cavalo. Fato. Ele aparece no grupo do Copa 22, em que estava lá a loucademia do golpe. Ele aparece nas conversas de falsificar a carteirinha de vacinação da Covid. Mas até o momento nada que apareça ali. Eu recebi ordem do Bolsonaro, nada o Bolsonaro me disse, tudo eu vou convencer o presidente. Isso no caso do plano de tentativa de minuta, de rascunho, de golpe. Essa classificação jurídica danada. E o amiguinho dele, que está preso, que era o secretário executivo da Secretaria-Geral da Presidência, como é que é o nome dele? O Mário Fernandes, general Mário Fernandes, ele era esse entusiasta, vale lembrar, que queria que o Bolsonaro trocasse o ministro da Defesa, porque o ministro da Defesa era contra golpe. Aí ele queria que o Bolsonaro colocasse um a favor, e o Bolsonaro falou, não, aqui não, jamelão. Então, esses são Mauro Cid e Mário Fernandes. Continuando aqui. Segundo Cid, o plano teria que ser colocado em prática até o dia 12 de dezembro de 2022, que foi o dia da diplomação de Lula como presidente, e uma solenidade que, pela primeira vez na história, o presidente do TSE falou mais do que o presidente diplomado. Alexandre de Moraes não parava mais de falar. E foi a primeira suspensão que eu tomei na extinta Tupi, porque enquanto ele falava, eu pegava a folha da Constituição e comia o papel. Bom, segundo a agência norte-americana Associated Press, os 53 áudios obtidos pela Polícia Federal brasileira mostram militares tentando reverter a eleição de Lula e pressionando Bolsonaro a dar um golpe. A publicação estrangeira, que, na análise de todos os 53 áudios, destaca que nem Bolsonaro, nem ministros de Bolsonaro são ouvidos uma única vez, um micronésimo de segundo nesses áudios. E ontem, ao retornar para Brasília, depois de passar férias em Alagoas, Bolsonaro falou pela primeira vez com a imprensa depois do indiciamento. Ele admitiu aos jornalistas que a decretação de estado de sítio, o que não é golpe, porque previsto na Constituição está, e esta decretação necessita passar pelo Congresso. Então que essa decretação chegou a ser estudada no final do seu governo, em 2022. Mas ele negou que tenha liderado qualquer trama de golpe. Vamos ouvir. Da cabeça falando de golpe. Ninguém vai dar golpe com o general da reserva e mais meia dúzia de oficiais. É um absurdo o que está falando. Da minha parte, nunca houve discussão de golpe. Se alguém viesse discutir golpe comigo, eu ia falar, tá tudo bem, e o after day? E o dia seguinte, como é que fica? Como é que fica o mundo perante a nós?
Agora, todas as medidas possíveis, dentro das 4 linhas, dentro da Constituição, eu estudei. O senhor tinha conhecimento desse plano ou não? Golpe zero. Não faço, jamais faria algo fora das 4 linhas. Dá para você resolver os problemas do Brasil, os seus problemas, inclusive, dentro da Constituição. Bom, veja, o que a imprensa consorciada e o STF vem chamando de golpe, tentativa de golpe, é a tal minuta de decretação de estado de sítio. A decretação do estado de sítio é uma hipótese prevista na Constituição brasileira e por isso não pode ser chamada de golpe. Até porque ela tem que ser validada pelo Congresso Nacional. E uma decretação de estado de sítio, porque é temporária. Porque, se for o caso, tem que ser consentida pelo Congresso Nacional, por deputados e senadores da República, e, mesmo nesta decretação, exigindo a Constituição, que são invioláveis direitos e garantias fundamentais, coisa que foi violada através da resolução do TSE de 20 de outubro de 2022, como vimos nos documentos que o STF mandava para o Twitter, falando em suspensão temporária de direitos e garantias individuais, coisa que não existe no Brasil nem sob decretação de estado de sítio. A verdade é que o golpe foi dado pelo TSE. Não podemos chamar uma minuta de decretação de estado de sítio de golpe. Discuti-la faz parte do trabalho do presidente da República. Negá-la faz parte das opções do presidente da República. Mas o STF e a imprensa consorciada vem insistindo, minuta de golpe, até que você, carente de cidadania, de educação jurídica, aceite essa mentira martelada 100 vezes, como dizia Hitler em Mein Kampf. Uma mentira martelada centenas de vezes torna-se uma verdade. E é isso que nós estamos assistindo no Brasil. Um presidente que foi o único político que sofreu um atentado nos últimos anos, nenhum outro. Foi o único que recebeu uma faca enferrujada dentro do seu corpo. Um presidente que teve negados direitos constitucionais como a concessão do perdão, que foi declarado inelegível por razões ridículas, perto de razões muito mais graves, já feitas e conhecidas, fatos públicos e notórios do seu adversário, Luiz Inácio Lula da Silva, que foi preterido no processo da campanha eleitoral, que está tendo negado o direito de discutir uma decretação de estado de sítio porque é tratado como golpe, e que, acima de tudo, todos os áudios disponibilizados não mostram em nenhum momento a voz ou sequer ele mandou, ele fez, estou cumprindo ordens. E por fim, professor Suano, e assim lhe passo a palavra para esse caso da Loucademia do Golpe, tudo isso mostra que, se houve uma tentativa de golpe no Brasil, essa tentativa de golpe foi frustrada, barrada por Jair Bolsonaro. Renato, eu sigo a mesma linha. Eu vou te dizer o seguinte, tudo que está apresentado até agora, ou inocenta o Bolsonaro ou coloca como aquele que impediu qualquer ação contrária à Constituição, tal qual ele falou que ele está dentro das 4 linhas da Constituição. Olha que coisa curiosa quando você falou no caso do estado de sítio. Ora, o estado de sítio é uma das 2 modalidades do estado de exceção. Será que esse negócio do estado de sítio não é inveja do Lula? Porque o Lula não pode ter sítio? É possível que seja. É possível que seja, mas olha que coisa curiosa, para ver como isso demonstra que ele atuava dentro da Constituição. Quando que você tem um estado de exceção? Em situações de calamidade, quando tem um problema no território, ou quando você tem uma certa desorganização nos poderes da República e que exige uma situação excepcional. Aí você tem o modelo do estado de exceção, que é o estado de defesa. Como é que é o estado de defesa? O presidente estabelece quais são as medidas que ele vai adotar no estado de defesa, suprimindo algumas garantias individuais, mas não pode ir em situações excessivas
e ele tem que determinar todos os atos que vão ser executados. No momento em que ele decreta o estado de exceção, o Congresso tem 5 dias para botar o seu posicionamento. Se o Congresso falar que concorda, mantém. Se o Congresso falar que não concorda, retira-se tudo aquilo que foi apresentado como medida dessa decretação de estado de exceção. No estado de sítio, é o inverso. O presidente não pode decretar o estado de sítio. Por quê? Porque ele pode afetar algumas cláusulas pétreas. Direito de vir, questão da privacidade. E aí, ele tem que mandar para o Congresso. E o Congresso tem 5 dias para aprovar ou não o estado de sítio. Se o Congresso não aprova o estado de sítio, acabou. Se ele aprovar, esse estado de sítio que será executado pelo Executivo será feito mediante uma solicitação do Congresso Nacional. O que ele está dizendo, o que nós falamos ali foi a possibilidade, se é que isso foi, de um estado de sítio que significava não que eu me anteciparia em relação ao Congresso. Eu iria pedir autorização do Congresso, então isso não é golpe de Estado. Exatamente. E, olha, acabou. valem reflexões. Não tem mais. Muito mais golpe é o estado de sítio de Atibaia do que o estado de sítio pensado em decretação. Muito mais grave que os quids pretos são os quids pétreos do STF. E aí, Pavinato, assustadoramente, quando você olha e diz assim, aí pegaram alguns militares que estavam tentando convencer o presidente, estavam tentando convencê-lo a seguir a Constituição e a aplicar as medidas que são constitucionais. Por isso que eles estão tão preocupados em dizer que havia plano para matar o Alckmin, matar o Lula e matar o Alexandre de Moraes, porque isso tem que ser comprovado. E tem mais um detalhe, porque eles querem fazer isso para mostrar que não está, mas não tem como, tudo configura para dizer, são alguns indivíduos, algumas autoridades que estavam discutindo, se eu puder fazer uma interpretação com base naquilo que está sendo apresentado, 2 coisas, a possibilidade de aplicar o artigo 142, que é uma esculhambação, com todo respeito ao nosso grande jurista, mas aquele artigo 142 é uma das coisas mais mal escritas na história do mundo, não é só do Brasil. Poderiam estar discutindo o 142, poderiam, mas isso é dever deles, discutirem isso porque isso afeta toda a sociedade e a governabilidade do país. Era o que provavelmente estavam fazendo. E dentro disso, a solicitação de um estado de sítio ou um estado de defesa que ele já deixou de lado porque ele queria respeitar o Congresso. Onde que está o golpe de Estado? Em nenhum lugar. Tudo apresenta, indica que o presidente da República, de então, muito pelo contrário, disse, seguiremos a Constituição. E aqueles que os assessoravam, a grande maioria também, deixando de lado alguns generais que depois, pela forma de reverência a determinados indivíduos, mas sabe quem que muito se curva, as nádegas mostram, acabaram ficando para esse governo. Mas aí são esses indivíduos que no futuro vão ter que se justificar perante os historiadores por qual razão eles foram tão complacentes com indivíduos que, como você demonstrou juridicamente, que chegaram ao poder mediante uma fraude não de urna, mas uma fraude num processo eleitoral que teve questões jurídicas que foram desrespeitadas, inclusive desrespeitando a própria Constituição. Então, primeiro C, você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela, a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou, e se puder, se quiser, se o seu bolso comportar, e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.